Na aula de hoje, iremos dar continuação ao assunto sobre variação do número de oxidação. Mas antes, vamos analisar uma tabela sobre algumas regras do nóxido de alguns elementos fixos. Na tabela, podemos verificar que em substâncias simples, o nóxido é sempre zero. Os elementos que fazem parte da família 1A e a prata, o nóxido ele é fixo e ele vale mais 1. Os que fazem parte da família 2A e o zinco, o nóxido é mais 2. E o elemento alumínio, o nóxido dele é mais 3. O hidrogênio, o nóxido é mais 1. O oxigênio, geralmente o nóxido ele é menos 2. Os elementos que fazem parte da família 5A, compostos que não possuem oxigênio, o nóxido dele é menos 3. Que fazem parte da família 6A, compostos sem oxigênio, o nóxido é menos 2. E da família 7A, os compostos sem oxigênio, o nóxido é menos 1. E somente a somatória do nóxido dos compostos moleculares ou iônicos sempre é igual a zero. E a somatória dos íons compostos é sempre de acordo com a carga do íon, tá? Vamos analisar alguns exemplos sobre isso. Vamos aprender agora como se calcular o nóxido dos elementos químicos. Aqui nós temos como exemplo o ácido sulfúrico. Nós fazemos a separação dos elementos químicos, pois cada elemento químico possui um nóxido diferente. Aqui nós temos o nóxido dos elementos fixos. No caso do hidrogênio, nós temos 2 hidrogênios. E o hidrogênio, acabamos de ver através da regra que o nóxido dele é sempre mais 1. E o oxigênio, vimos que geralmente o nóxido dele é menos 2. E do enxofre ele não é fixo, então a gente vai calcular quanto é o nóxido do enxofre. Então nós temos aqui o nóxido individual de cada elemento químico. Vamos aprender como se calcula o nóxido do elemento central. O que a gente faz primeiro? Já que nós temos o nóxido fixo, nós multiplicamos pela quantidade do elemento químico. Então, 2 vezes mais 1, que vem do hidrogênio, que é o 2, a quantidade de hidrogênio, vezes o nóxido dele, mais 1 vezes x. Nós temos um enxofre vezes o valor que a gente quer encontrar, mais 4 vezes menos 2. Nós temos 4 hidrogênio menos 2, que é o nóxido do oxigênio. Tudo bem? Então, a gente faz essa regrinha, a gente multiplica o nóxido pela quantidade do elemento químico. O nóxido que nós vamos encontrar vezes a quantidade, mais o nóxido do elemento químico vezes a sua quantidade. Já que aqui nós temos uma molécula, é sempre igual a zero, como acabamos de ver na nossa regra, que o nóxido do composto molecular é sempre igual a zero. Quando resolvermos essa equação, verificamos que o nóxido do enxofre é mais 6. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui que o nóxido do hidrogênio é mais 1 e aqui nós temos 2 hidrogênios. Então, o nóxido que nós encontramos do enxofre foi mais 6. E o nóxido do oxigênio é menos 2. E aqui nós temos 4 oxigênio. É por isso que o nóxido do conjunto fica dessa forma. A gente
vai multiplicando, tudo bem? Aqui, 2 vezes mais 1, mais 2. 1 vezes x, que é o x, que nós encontramos o nóxido do enxofre, que sabemos que é mais 6. 2 vezes 4, 8. Lembrando que aqui é menos 8, tudo bem? Vamos analisar um outro exemplo. Aqui nós temos o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, a gente também faz a mesma regrinha para facilitar. Lembrando que aqui o sulfato, ele está entre parênteses, porque esse 3 é a quantidade que está repetindo esse elemento químico. Então, o alumínio, ele tem 2, tudo bem? E aqui você faz a multiplicação. 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes 4, que é 12. Isso aqui é importante vocês fazerem para facilitar. Então, nós temos que o alumínio, de acordo com a regra, o nóxido dele é mais 3. Do enxofre, nós não sabemos. Preste atenção que esse daqui, ele não é fixo. Vai depender dos elementos químicos que eles estão ligados. E geralmente, o nóxido do oxigênio, ele é menos 2. Então, vamos analisar quanto será o nóxido do enxofre. Lembrando que acabamos de ver que você multiplica a quantidade do elemento químico pelo número, pelo seu nóxido. Então, é 2 vezes mais 3. Mas aqui nós analisamos esse elemento químico. Vamos analisar agora o enxofre. Nós temos 3 enxofres vezes x. Então, fica 3 vezes x. Mas, agora vamos para o oxigênio. Nós temos 12 oxigênio vezes menos 2. O menos 2 que é o seu nóxido. Então, nós estamos analisando uma molécula. Vimos na regra que para analisar uma molécula, sempre o nóxido dele é 0. Tudo bem? Então, quando vocês resolverem aqui a continha, vamos analisar que o nóxido do enxofre, quanto vai ser? Mais 6. Então, o elemento químico que nós encontramos, o enxofre, ele tem o nóxido mais 6. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos analisar como se calcula o nóxido de um íon. Lembrando que aqui nós temos um íon ânion, onde a sua carga é negativa. E quando a sua carga é negativa, isso significa que ele está recebendo elétrons. Vamos fazer a mesma regrinha que acabamos de aprender. Aqui nós temos o manganês e o oxigênio. Vimos que o oxigênio, geralmente a carga do nóxido dele é menos 2. Então, vamos calcular quanto é o nóxido do manganês. Aqui nós temos um elemento químico somente. Então, fica 1 vezes x, que é o nóxido que queremos encontrar. 1 vezes x mais 4 vezes o quê? O menos 2, que é o nóxido do oxigênio. 4, porque é a quantidade do elemento químico que nós temos. Igual a menos 1, porque agora nós estamos analisando um íon. Acabamos de ver que em uma molécula a carga dele é 0. Mas quando estamos analisando o nóxido de um íon, sempre a carga dele é o que vai prevalecer na igualdade. Então, nesse caso, nós temos que a carga dele é menos 1. Por isso que fica menos 1. Então, quando a gente resolver essa pequena equação,
vamos verificar que o nóxido do manganês vai ser mais 7. Tudo bem?